Então quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João, capítulo 20. João, capítulo 20. Eu estarei lendo do verso 26 ao verso 29 do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João, capítulo 20. Todos encontramos, queridos? Assim diz a palavra do Senhor. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vês as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: por que me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Que palavra maravilhosa! Que texto por si mesmo poderoso para mim e para você lermos nesta noite, nós que estamos aqui reunidos ao redor da palavra do Senhor. Queridos, estamos numa conferência missionária, estamos realmente reunidos pelo Senhor para ouvirmos mais uma vez o desafio de sairmos e levarmos a mensagem dele adiante. E por isso mesmo eu quero lembrar nesta noite para você que só se machuca o atleta que treina. Só se machuca o atleta que treina. Se você não quer se machucar, fique em casa. Se você não quer correr o risco de uma torção, de uma ferida, fique em casa. Só se fere o soldado que vai para a guerra. Se você não quer ser ferido, se você não quer se machucar, fique em casa. Queridos, só se dilacera o coração de quem não tem medo de amar. Se você quer proteger o seu coração, se você quer colocá-lo numa vasilha ali totalmente fechado, protegido, para que o seu coração não seja ferido, para que o seu coração não seja magoado. Mas não foi para isso que Jesus nos chamou. O nosso desafio não é este. Queridos, eu vim aqui nesta noite para dizer para vocês, nós que ouvimos tanto falar em missão, em tantos aspectos da vida missionária, mas eu quero te desafiar nesta noite a ouvir falar sobre missão como um tempo também de restauração, porque é preciso. E eu queria que você realmente fosse nesta noite trabalhado pelo Espírito Santo para compreender esta mensagem e levá-la para a sua vida. O momento mais difícil que eu passei no campo missionário, ou um dos maiores desafios que eu tive, quando nós saímos da cidade, fomos morar numa aldeia indígena que não tinha luz elétrica, era uma aldeia realmente isolada, era uma aldeia você precisava pegar 3 horas de barco, 3 horas de carro, para chegar até a aldeia, depois de horas saindo ali da cidade mais próxima,
o momento mais difícil que eu e minha esposa vivemos, ou pelo menos um dos primeiros grandes desafios que foram colocados sobre nós pelo Senhor, foi quando a partir das 6, 7 da tarde, nossa filha, nossa primogênita, Analissa, ela começa a apresentar febre, 39, 40, 41 graus de febre, e ela começa a ter convulsão, ela começa a ter diarreia, e não tinha enfermeiro na aldeia, não tinha voadeira, não tinha barco, não tinha um sistema de comunicação que a gente pudesse pedir socorro, não tínhamos remédio para aquela situação, e ficamos ali ajoelhados diante da nossa filha, de apenas 5, 6 anos de idade, ali sofrendo diante de nós. E isso foi 7 da noite, 8 da noite, 9 da noite, aquela luta, aquele corpinho frágil da nossa filha, e nesse momento passa tantas coisas na cabeça da gente, e eu me perguntando para o Senhor, o Senhor nos trouxe aqui para esta aldeia, para pregar o Teu Evangelho, o Senhor vai tirar a minha filha, o Senhor vai nos levar ela de nós, Senhor, eu não estou entendendo o que está acontecendo. E 10 horas, 11 horas da noite, meia-noite, o cacique entra na nossa casa e diz para mim, professor, o pajé está perguntando se ele pode fazer uma pajelança sobre a sua filha, para tirar esse espírito que está atormentando ela. E quando eu ouvi essas palavras, eu agradeci ao Senhor, porque ali eu encontrei o propósito daquele sofrimento, o propósito daquilo que nós estávamos vivendo. Não só o Senhor me mostrou que a aldeia estava sofrendo conosco, isto é, o povo que nós ainda estávamos tentando apresentar o Evangelho, eles já se identificavam conosco, eles já sofriam conosco, e para mim aquilo foi um acalento mesmo ao meu coração. Mas a segunda questão mais importante é que eu sabia que Deus estava preparando uma oportunidade para que as portas do Evangelho fossem abertas para aquela aldeia. E eu então virei para o cacique e disse assim para ele, cacique, muito obrigado, diga ao pajé que realmente eu agradeço de coração, mas que ele não precisa fazer a pajelança, porque eu e minha esposa já oramos para um pajé muito forte, que é o pajé dos pajés, e ele já está cuidando da nossa filha. E ele então saiu para levar essa informação para o pajé, e eu e minha esposa continuamos a orar pela nossa filha. 3 horas da madrugada, nós dois caímos exaustos daquela luta, já há horas, pela recuperação da nossa filha, e nada. E aí 3 horas nós desmaiamos de cansados. 7 horas da manhã, quando eu acordei, olhei para o lado, Analissa já não estava mais ali. Ela estava correndo na aldeia, já brincando com as outras indiazinhas. E a partir desse fato, todo mundo queria saber na aldeia, que pajé era esse que cuidou da minha filha? Quem é esse Jesus? Quem é esse pajé? E a partir dali, o interesse do povo em nos procurar para saber quem era Jesus, abriu as portas. Queridos, em setembro de 2019, nós fomos surpreendidos com uma notícia. O nome da menina, não sei se vocês acompanharam, Elissa. Ela era filha, uma menina talvez de uns 18 anos de idade, 20 anos, de uma família missionária brasileira que estava em Angola. E eles já estavam em Angola, eu acho, há mais de 2 décadas, pregando o Evangelho ali no país. E em setembro de 2019, a Elissa, o nome da minha filha, da história que eu contei, é Analissa. E a menina dessa história que eu estou contando, dessa família missionária de Angola, ela é Elissa. E a Elissa, os pais começaram a ligar para as igrejas no Brasil para dizer que a filha deles tinha sumido. Depois se descobriu que ela tinha sido sequestrada. E a família estava pedindo para que a igreja no Brasil orasse
intercedesse para que a filha deles voltasse segura para casa. E os dias passaram, semanas passaram, até que acharam o corpo da Elissa. Ela estava morta, mas o mais dolorido nessa história é que quando encontraram o corpo da Elissa estava marcado com marcas de tortura. Então, não só a dor de saber que a sua filha morreu, mas saber que as últimas horas da sua filha foi uma morte dolorosa. Machucaram a Elissa, feriram a Elissa, torturaram aquela menina até que ela morreu. E eu fico imaginando os pais olhando para o corpo da filha quando o corpo finalmente foi encontrado. E o corpo dela ali marcado, ferido, maltratado. O que você faria numa situação como essa? Qual seria o meu comportamento, o seu comportamento? E essa história particularmente me dói, porque eu também sou pai de meninas. O que teria acontecido se a minha filha tivesse morrido na aldeia? O que teríamos feito? Teríamos desistido e voltado atrás? Vocês certamente conhecem a história do Jim Elliot. Se você ainda não conhece, existe o filme Terra Selvagem, que conta a história daqueles missionários com suas famílias que vieram dos Estados Unidos para o Equador para tentar evangelizar uma tribo indígena no Equador, uma tribo indígena que era extremamente selvagem, extremamente violenta. Todo mundo que tinha tentado contato com eles tinha sido perseguido. Era uma tribo indígena extremamente terrível e que não queria o contato com o mundo ao redor. Mas mesmo assim, esses jovens saíram dos Estados Unidos, de uma turma. O Jim Elliot, que veio com esse grupo de jovens, era da mesma turma de Billy Graham. Era daquele mesmo seminário, da mesma geração que Billy Graham. Só que Billy Graham decidiu ficar nos Estados Unidos e ser o pastor que todos nós conhecemos. Mas o Jim, colega de Billy Graham, na turma, no seminário, junto com os outros amigos, resolveram vir ao Equador, atingir com o Evangelho e tentar conquistar para o Senhor Jesus este povo, apesar de todas as dificuldades que eles sabiam que iriam enfrentar. E durante muitas semanas, eles sobrevoavam a aldeia do povo e jogavam pelo aviãozinho presentes, e o povo aparecia, pegava, recolhia, tentando fazer o contato com aquele povo indígena, até que o aviãozinho deles pousou numa praia de rio. E ali, bem à margem do rio, naquela praia, o aviãozinho pousou. Aqueles 5 homens desceram do avião e esperaram para que o povo viesse ao encontro deles. E toda a narrativa dá a entender que naquele primeiro momento o contato foi um contato amigável, mas alguma coisa aconteceu naquela comunicação de errado. E aqueles 5 homens foram mortos naquela praia. E as esposas pelo rádio tentando contato com eles, e passou um dia, passaram 2 dias e nada de contato. Então outros aviões começaram a sobrevoar a região, até que viram o aviãozinho deles na praia de Rio e os corpos mortos, atacados pelos indígenas. O que você faria? O que eu faria se eu estivesse nesse lugar? Talvez muitos de nós tivéssemos voltado para os Estados Unidos. Talvez as esposas daqueles homens, com seus filhos, tivessem retornado à segurança dos seus lares. Mas aquelas mulheres resolveram permanecer no campo missionário e evangelizar, apresentar o evangelho aos assassinos dos seus maridos. Elas não voltaram atrás.
Elas continuaram a manter contato, entraram em contato com a aldeia. E meus amados, minhas queridas, olha que coisa maravilhosa. Hoje, o filho de Jim Elliot vai pelo mundo inteiro, testemunhando, junto com o indígena que matou o pai dele, para mostrar qual é o poder do evangelho que eu e você pregamos. Porque esse menino teve o pai dele morto por esse indígena, mas esse indígena, graças àquelas mulheres, aquelas esposas, conheceram o poder restaurador, perdoador do evangelho. E hoje eles viajam o mundo inteiro dando testemunho do que aconteceu naquela praia, de como aquele indígena foi atingido, de como hoje existe uma igreja do Senhor Jesus Cristo no meio daquele povo indígena do Equador, graças ao trabalho daquelas mulheres, daquelas esposas que não desistiram, não voltaram atrás. O que eu teria feito? O que você teria feito? Queridos, a linguagem bíblica, ela é bélica, é uma linguagem de guerra. As portas do inferno não prevalecerão contra o avanço da igreja. É o inferno que tem que temer a igreja. É o inferno que terá as suas portas derrubadas, porque nós avançamos. Então é Satanás, são os anjos que têm que ter medo quando nós nos levantamos, adoramos ao Senhor, pregamos o evangelho, não desistimos, não recuamos, avançamos e saqueamos o inferno dos eleitos do Senhor, tiramos os eleitos do Senhor de lá, apresentamos o evangelho. Por isso Satanás se levanta contra a igreja. E eu vim aqui nessa noite, queridos, dizer para vocês que há marcas inevitáveis no corpo da igreja que se lança a grande comissão. Queridos, só se machuca o atleta, só não se machuca o atleta que não treina. Só não se fere o soldado que não vai para a guerra. Só não se dilacera o coração que não se coloca para amar. Então eu e você precisamos compreender nesta noite que se nós nos colocamos numa vida de obediência ao Senhor, de obediência à grande comissão, se nós obedecemos a instrução, a ordem do Senhor, fazei discípulos de todas as nações, certamente haverá marcas no corpo da igreja, principalmente se a igreja realmente está ali obediente à grande comissão. Tenha certeza disso. E o primeiro ponto que eu quero tratar com vocês nesta noite é que as marcas no corpo de Jesus são para que eu e você não tenhamos medo do juízo de Deus. Queridos, pense nesse texto que nós lemos. Qual é o sentimento desses discípulos trancados ali naquele quarto, naquela sala? O texto diz que foram passados 8 dias. 8 dias do quê? Do primeiro encontro deles com Jesus ressurreto. Mas Tomé não estava lá. Então agora mais uma vez Jesus se apresenta. E Jesus então se apresenta a Tomé e diz para Tomé: Tomé, passa os seus dedos nas minhas mãos, veja o furo, passa, coloca a sua mão aqui no buraco da lança, sou eu. Você já se perguntou por que Deus não trouxe o corpo de Jesus, um corpo ressurreto, um corpo glorificado, um corpo que mesmo com os discípulos trancados numa sala, passou pelas paredes sem abrir as portas? Então um corpo glorificado, mas em carne verdadeira, porque ele se alimentou, ele foi tocado, não era um espírito, não era um fantasma.
Mas por que Deus, então, não restaurou o corpo de Jesus? Por que Jesus não voltou da tumba, não voltou dos mortos, com um corpo sem marcas, com um corpo sem feridas? Porque o corpo de Jesus, mesmo ressuscitado, mesmo glorificado, ainda tinha as marcas da sua crucificação nele. E eu quero então trazer 3 perspectivas para mim e para você nesta noite. A primeira delas é que as marcas no corpo de Jesus são para que eu e você não tenhamos medo do juízo de Deus. Queridos, em 1 João capítulo 4, verso 18, diz que o perfeito amor lança fora todo medo. O mesmo autor do Evangelho de João, que escreveu a carta, a primeira carta, ele lá no capítulo 4 diz para mim e para você, que o perfeito amor lança fora todo medo. Mas no contexto daquela carta, é medo do quê? Medo do juízo de Deus. Nós conhecemos o amor de Deus em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus, nós não precisamos ter medo do juízo de Deus. Existe um livro muito bom, que eu queria indicar para os amados, é um livro fininho, um livro que me impactou muito quando eu li, que é Deleitando-se na Trindade. E nesse capítulo, nesse livro tem um capítulo cujo título é Odiando Deus, Amando o Pai, que conta a conversão de Martinho Lutero, que odiava Deus, que quando olhava para os 10 mandamentos, sabia que os 10 mandamentos eram um padrão de santidade totalmente distante dele. Ele jamais conseguiria agradar a Deus. E os 10 mandamentos estavam ali, testemunhando isso diariamente para ele. Então ele odiava o juízo de Deus. Ele odiava a santidade de Deus. Ele sabia que Deus o iria punir por causa dos seus pecados, porque ele estava totalmente distante de agradar a Deus. Bastava olhar para os 10 mandamentos. Mas, em certo dia, Lutero conheceu a face paterna daquele juiz. E a face paterna daquele juiz foi revelada no filho dele. É interessante porque esse livro, Deleitando-se na Trindade, faz uma comparação que também me marcou muito. Ele diz assim, mostrando a diferença de Alá, o Deus dos muçulmanos, e de Yahvé, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Alá é um Deus eternamente solitário. E quando o Corão, livro sagrado dos muçulmanos, fala das misericórdias e do amor de Alá, quem é que pode realmente testemunhar que Alá de fato é assim? Alá é um Deus solitário eternamente, eternamente vivendo sozinho. Quem é que pode garantir? Sequer Maomé, que era um ser humano como eu e você, pode garantir que realmente o que o Corão diz sobre Alá é de fato verdade. Ao contrário de Yahvé, que sempre foi um Deus trino, não um Deus solitário, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, vivendo eternamente num amor perfeito, onde o Filho, que eternamente sempre foi amado pelo Pai, um dia vem e se encarna e apresenta para mim e para você o que Ele pode dar testemunho. Eu sei, eu conheço meu Pai desde a eternidade, e desde a eternidade eu sou amado por Ele. Esse amor eu quero que vocês conheçam. Meus amados, este foi o Deus apresentado por Jesus a Martinho Lutero, que deixou de odiar a Deus e passou a amar o Pai. Existem algumas coisas maravilhosas que me encantam profundamente na palavra do Senhor. Uma delas que eu quero compartilhar com vocês, que vai nos ajudar a mergulhar nisso que eu estou comentando com vocês. Vocês já pararam para pensar
quantas vezes Deus é chamado de Pai no Antigo Testamento? 15 vezes. De Gênesis a Malaquias, 15 vezes apenas. E mesmo assim, nem todas as vezes que aparece a palavra pai, é no sentido da relação pai e filho. Muitas vezes é no sentido de ou como criador, ou como autoridade. Isto é, é menos de 15 vezes que no Antigo Testamento, Deus é referido como pai. E ainda vou fazer uma segunda pergunta para você. Pense no Antigo Testamento. Quantas pessoas no Antigo Testamento oraram a Deus, se dirigindo a Deus, chamando-o de pai? Quantas? Eu não lembro de nenhuma. Eu não lembro de ninguém orando a Deus no Antigo Testamento e chamando ele pai. Não lembro. Agora vem Jesus no Novo Testamento, e só no Evangelho de João, Jesus se refere a Deus como Pai 100 vezes. Só no Evangelho de João, Jesus se refere a Deus como Pai 100 vezes, contra menos de 15 vezes do Antigo Testamento. E aí fica claro então para mim e para você, qual a missão de Jesus? Mostrar que Yahvé tem a face paterna que ele sempre conheceu. E ele agora vem para adotar um povo, para que esse povo chame o pai dele também de pai. Pai nosso que estais nos céus. É a oração que Jesus nos ensinou, ousadamente. Meus queridos, as marcas no corpo de Jesus são para que eu e você não tenhamos medo do juízo de Deus. Jesus está marcado diante de Tomé, diante dos discípulos. Deus o trouxe de volta dos mortos, num corpo ressuscitado, num corpo glorificado, mas marcado. Você já pensou que no céu você verá Jesus com as feridas, as marcas da cruz? Para que eu e você nunca esqueçamos que hoje nós estamos morando no céu, mas que custou um alto preço. Eternamente, Jesus estará no céu marcado, para que toda vez que você olhe para Ele no céu, eternamente, Ele estará marcado, para que eu e você não esqueçamos que só estamos lá porque Ele pagou um alto preço. Segundo ponto, queridos, que eu quero trazer para mim e para você nesta noite, é que as marcas no corpo de Jesus são para que eu e você não tenhamos medo da guerra. Veja, haverá marcas inevitáveis, e esta é a mensagem que eu estou trazendo para mim e para você nesta noite. Haverá marcas inevitáveis no corpo da igreja que se entrega à grande comissão. Nós estamos numa conferência missionária. A razão de nós estarmos aqui é porque nós recebemos do próprio Senhor Jesus uma ordem: fazei discípulos. Mas quantos de nós já se machucaram na caminhada cristã? Quantos de nós já nos ferimos na nossa vida cristã? Quantas vezes já feriram, magoaram, traíram você, irmãos dentro da igreja, na sua caminhada cristã? Quantos já marcaram você na sua caminhada cristã? Mas eu queria dizer para vocês que as marcas no corpo de Jesus são para que eu e você não tenhamos medo da guerra. Queridos, aqueles discípulos estão ali naquela sala fechada, com medo. Medo que aconteça com eles o mesmo que aconteceu com o mestre deles. Jesus foi preso, torturado, crucificado. E eles fugiram, se esconderam numa sala, trancaram as portas da sala
Jesus já apareceu uma vez para eles ressuscitado, mas mesmo assim eles continuam com medo. Com medo. O medo paralisa a igreja, queridos. O medo da guerra paralisa o soldado. O medo de sermos feridos uns pelos outros ou pelo mundo nos paralisa. Mas as marcas no corpo de Jesus são para que eu e você não tenhamos medo da guerra. E eu lembro da primeira viagem missionária. Queridos, que maravilha isso. De repente, aquele jovenzinho de talvez 14, 15, 16 anos de idade, estava saindo naquela primeira viagem missionária, com o grande apóstolo Paulo, com seu tio Barnabé, e ele então saindo naquela viagem, e todo empolgado no fogo da sua juventude, ali enviado pela igreja de Antioquia. Só que aí começa exatamente a seriedade, os desafios, os obstáculos da vida missionária no seu dia a dia. E João Marcos, então, diante das perseguições, dos apedrejamentos, diante dos exorcismos, do levante do inimigo contra a obra missionária, diz a Bíblia que no meio da guerra, João Marcos abandona Paulo e Barnabé e volta atrás, e volta para Jerusalém. Queridos, eu fico imaginando João Marcos fracassado, eu fico imaginando os sentimentos de João Marcos ali, ferido, frustrado consigo mesmo, ele falhou. Eu não sei qual é a sua situação aqui nessa noite, mas quantas vezes talvez você já tenha falhado com esta igreja? Quantas vezes você foi convocado para a guerra, para um trabalho de evangelismo no hospital, para um trabalho de evangelismo no presídio, com um trabalho de evangelismo nas casas, e você não compareceu, você deu uma desculpa, você não se apresentou, e como João Marcos, você fugiu. Quantas vezes eu e você nos acovardamos quando deveríamos estar lá no campo de batalha, porque foi para a batalha que eu e você fomos chamados por Jesus. A linguagem é bélica, as portas do inferno não vão prevalecer contra o avanço do exército da igreja. A linguagem é bélica, é uma linguagem de guerra que o Senhor Jesus usa. Mas muitas vezes, querido, talvez eu e você, como João Marcos, tenhamos falhado com a igreja. E João Marcos então volta para Jerusalém, e diz a tradição, não a Bíblia, que lá em Jerusalém, João Marcos teria então encontrado um outro fracassado, um outro frustrado, um outro que também, na hora que Jesus mais precisava dele, se acovardou e negou o Senhor Jesus. Quem João Marcos encontra em Jerusalém? Pedro. E eu fico imaginando aquela noite em que Jesus foi traído por Pedro, e aí Jesus dizendo para os apóstolos: eu serei preso, eu serei açoitado, eu cairei na mão dos filhos dos homens, eu serei julgado, eu serei crucificado, morto, sepultado. E de repente Pedro, sempre Pedro, né, afoito, Pedro é aquele assim que falava a primeira coisa que vinha na boca. Eu até imagino a cena, ali naquela noite, Pedro sobe em cima da mesa, bate no peito e diz assim no meio de todo mundo: não, Senhor, jamais, se preciso for, eu morro pelo Senhor. Não deu muitas horas dali e estava dizendo: não conheço esse homem não, nunca ouvi falar, Jesus Nazareno, não sei quem é. E numa das cenas mais dramáticas dos evangelhos, o evangelho de Lucas narra uma cena impressionante, que quando Pedro nega o Senhor Jesus, ele está numa sala, Jesus na outra sala, e no momento em que Pedro nega o Senhor Jesus, Pedro levanta os olhos e vê que Jesus na outra sala está olhando para ele.
eu espero nunca ver esse olhar sobre os meus olhos. Porque a Bíblia diz que ao ver os olhos de Jesus sobre ele, no momento em que ele, Pedro, traiu o seu melhor amigo, Pedro sai dali para chorar amargamente. Queridos, na segunda viagem missionária, prontos então para continuar na guerra, agora Paulo e Barnabé, eles vão seguir para a segunda viagem missionária e Barnabé quer levar João Marcos de novo. E a Bíblia diz que Paulo não aceita, não, de modo algum. O que é isso? Na hora que a gente mais precisava, esse menino fugiu, esse menino nos abandonou, em pleno campo de batalha, na hora que você mais precisa do soldado, o soldado foge e te abandona para morrer sozinho. Não, não vou levar esse menino não. E a discussão entre Paulo e Barnabé é tamanha, que Paulo pega Silas e segue para a viagem missionária, Barnabé pega João Marcos e leva para Chipre. Eu aprendo algumas coisas daí, queridos. Veja que Barnabé, ele não nega para Paulo que Paulo não estivesse certo. Não, Barnabé concorda que realmente João Marcos falhou com eles. Tanto que Barnabé pega João Marcos e leva para onde? Para Chipre. Você lembra de onde que Barnabé vem? A origem de Barnabé, ele é de Chipre. O que eu aprendo com isso? Queridos, quando nós fizermos uma viagem missionária, então fica a dica aí, ó. A gente não leva todo mundo, principalmente os neófitos como João Marcos, já para o olho do furacão. A gente começa sempre num ambiente mais controlado, porque a gente aprende a ser fiel no pouco, para então sermos cada vez mais responsáveis pelo muito. Então, o treino da igreja começa num evangelismo, todo mundo junto, se protegendo, aqui mesmo, na região que você conhece, e de repente vocês começam a ir para uma outra cidade, e de repente vocês vão lá para a Missão Kaiowá, isto é, cada vez mais longe, cada vez em situações mais difíceis, mas sempre começando numa situação mais controlada. Então Barnabé leva João Marcos para isso. Agora, queridos, eu quero falar uma coisa muito séria para vocês. Se Deus quiser, Ele pode converter quem Ele quiser, na hora que Ele quiser, e o meu Deus, Ele não precisa nem de mim, nem de você. Amém? Então Deus, Ele está levando a mim e a você para o campo de batalha, para a guerra, porque Ele quer ter um encontro comigo e com você. Muitas vezes os missionários, eles esquecem disso. Eles acham que a salvação daquele povo depende dele. Isso, meus amados, biblicamente não é verdade. Deus não depende de mim. Deus não depende de você. Mas Deus quer tratar o meu coração, o seu coração, que aqui, na zona de conforto, aqui na tranquilidade dessas quatro paredes, aqui, nesse ambiente controlado, você o está impedindo, você está endurecendo o seu coração, e você precisa ser levado para uma situação de periculosidade, de fragilidade, de insegurança, onde você vai aprender o que é caminhar pela fé. O que é depender realmente do Senhor pela fé. Porque nós precisamos e só caminhamos com Deus se Deus nos dá a certeza de que estamos caminhando seguramente. Só que o compromisso de Deus conosco nunca foi esse. O compromisso de Deus conosco é que Ele quer a nossa santificação. Ele quer nos santificar. E se preciso for, Ele vai levar você para o Japão e vai te deixar lá sozinho no Japão, porque Ele quer tratar o teu coração e o meu coração, porque Ele quer que eu e você, cada dia mais, nos pareçamos com o Filho Jesus dEle. É isso que Deus quer de mim e de você, queridos.
As pessoas que serão convertidas pela pregação do Evangelho, que sairá da minha boca e da sua boca, é privilégio, é honra. Não é porque Deus precisa de mim e de você. Ao contrário, Deus está chamando a mim e a você para vivermos esse privilégio, essa honra. Quando eu olho para as marcas no corpo de Jesus, eu preciso entender que essas marcas são para que eu e você não tenhamos medo da guerra. Queridos, o que é impressionante nessa história é que lá, quando Paulo então sai para a segunda viagem missionária, Deus diz para Paulo: Paulo, você não está entendendo nada. Presta atenção, Paulo. Você é muito duro de coração. Com você é só assim, só vale se for preto, preto, branco, branco. Não tem cinza para você, Paulo. Você só sabe trabalhar com quem é igual a você. É diferente de você, você não aceita. Você não sabe trabalhar as pessoas. Você não sabe caminhar com pessoas diferentes ou mais fracas que você, Paulo. Então, atenção, Paulo. O que eu quero de você é trabalhar o seu coração. Vai lá em Atos capítulo 16 e veja que assim que Paulo sai para a segunda viagem missionária, Deus dá de presente para Paulo um segundo João Marcos. Porque no final de Atos 15, Paulo rejeita João Marcos. Logo no início de Atos 16, na segunda viagem de Paulo, Deus dá de presente para Paulo um segundo João Marcos. Quem é esse jovenzinho? Timóteo. Até está com a cola aí, né? Olha só. Um segundo João Marcos. Queridos, o Timóteo é um jovenzinho também. Só que, por obra do Espírito Santo, Paulo começa a fazer com Timóteo o que ele não quis fazer com João Marcos. Lembra as cartas que Paulo escreve para Timóteo? Quando Paulo deixa Timóteo na igreja para pastorear a igreja, Timóteo é muito novo. E aí parece que a igreja não respeitava muito a juventude de Timóteo. E Paulo tem que escrever: Timóteo, que é isso, rapaz? Não deixa a igreja pisar na sua cabeça. Não deixa a igreja não te levar a sério porque você é jovem. Timóteo, lembra, você recebeu autoridade por imposição de mão. Assume a autoridade de pastor que te foi dada. Pastoreia essa igreja. Assume. E Timóteo era tão fraco, tão covarde, assim como João Marcos, que ele tinha problema de estômago, tão nervoso, que ele sentia aquela pressão da igreja, aquele medo de pastorear a igreja, porque ele era muito novo. Paulo tem que escrever na carta: Timóteo, pega um pouco de água com um pouco de vinho, mistura, bebe, que isso vai fazer bem para o teu estômago, rapaz. Você é muito frouxo, menino. E é nessa carta que Paulo vai dizer: Timóteo, Deus não te deu um espírito de covardia, Deus te deu um espírito de ousadia. Rapaz, apruma. Esse é o Paulo que Deus queria que tivesse trabalhado com João Marcos, mas na dureza do coração, daquele momento, aquele pecador não cede. Mas presta atenção, queridos, Deus vai nos santificar, amém? Amém. Ainda que Ele precise moer a mim e a você, Ele vai nos santificar, porque o objetivo da nossa história é que nós fiquemos cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus. Lembra aquela oração picareta de Jacó? Gente, olha só, Jacó é um eleito do Senhor, tá certo? Eleito, mas era terrível, né? Jacó enganador realmente, passa o pai para trás, passa o irmão para trás, aí sofre as consequências, tem que sair fugido, e aí no meio da fuga, Deus se manifesta a Jacó. E como é que Deus se manifesta a Jacó? Jacó, eu sou o Deus dos teus pais, eu tenho uma aliança com você, com os teus pais. Jacó, eu vou cuidar de você. Isso é o que Deus diz para Jacó naquela noite, naquela madrugada. Aí no dia seguinte, Jacó acorda,
não é isso? E aí faz aquele monumento lá, coloca aquela pedra, derrama óleo e ora para Deus aquela oração picareta, aquela oração de quem não entendeu nada do que aconteceu de madrugada. Vai lá no texto para você ver. Aí chega Jacó e ora para, ó, se o Senhor cuidar de mim, se o Senhor me proteger, se o Senhor me livrar do meu irmão, se o Senhor, aí o Senhor será o meu Deus. Gente, que oração é essa? Então, Jacó não ouviu nada do que Deus falou para ele naquela noite? E pior, Jacó está colocando condições. Deus, você quer ser o meu Deus? Vou te dar essa honra. Mas, ó, para ser o meu Deus não pode ser qualquer um, não. Ó, o Senhor vai ter que cuidar de mim. O Senhor vai ter que me proteger. Tá certo? Aí, se o Senhor se comportar direitinho, aí eu deixo o Senhor ser meu Deus. Gente, essa é a oração que está na Bíblia que Jacó faz. Mas Jacó é um eleito, não é? E você sabe o que Deus faz com os eleitos picaretas, como eu e você? Ah, Deus moe. E você sabe, né? Jacó vai ser moído, vai ser enganado, vai ser traído, vai sofrer, vai ali, ó, ser apertado por Deus. E aí, finalmente, muitos anos depois, quando Jacó já está retornando, e ele sabe que o irmão está vindo ao encontro dele, aí Jacó faz uma segunda oração. Vai lá naquela oração, compara. Agora Jacó é outro. Agora não é mais Jacó picareta, não. Ele já começa a oração dizendo, Deus da aliança, Deus dos meus pais. Isto é, ele sabe que Deus vai cuidar dele, não é por mérito pessoal, mas é porque Deus tem um compromisso com ele mesmo. Então, se Deus disse, meu irmão, minha irmã, que vai cuidar de você e dos seus filhos, porque este é o pacto, esta é a aliança, não precisa ter medo da guerra, amém? Amém. Então olha para as marcas no corpo de Jesus. O terceiro e último ponto que eu quero trazer nesta noite, para mim e para você, é que as marcas no corpo de Jesus são para que eu e você não tenhamos medo da morte. Não tenhamos medo da morte. Queridos, tem um livro muito antigo, que gerou um filme, também muito antigo, e não sei quantos de vocês já leram o filme, ou já leram o livro, ou já viram ao filme, mas o título do livro é Covardes. Você lembra desse livro, ou desse filme? Alguém já assistiu? Está vendo, o único velhão aqui sou eu nessa igreja hoje. Para lembrar esse tipo de coisa, só eu mesmo. Jurássico. Né? Naquele tempo os dinossauros ainda andavam sobre a terra. Gente, esse livro é um livro de ficção, tá? E aí nesse livro, que é um livro ficcional, mas é um livro que tenta narrar aqueles primeiros momentos de perseguição da igreja, lá em Jerusalém. E aí tem uma cena no livro, e no filme também, que mostra Pedro fugindo de Jerusalém. Fugindo porque ele está com medo da morte. Ele está com medo de morrer. Porque está todo mundo sendo perseguido, preso, a igreja está sendo perseguida, presa, e Pedro não quer morrer. E ele está fugindo de Jerusalém. E já lá longe, no alto do morro, fugindo de Jerusalém, ele vê alguém vindo na direção contrária, indo para Jerusalém. E aí, chegando perto, ele reconhece o Senhor Jesus. E aí ele pergunta, Covades Domini, onde o Senhor está indo? Onde o Senhor está indo? E Jesus responde para Pedro, Pedro, eu estou indo morrer pelas minhas ovelhas, porque ninguém quer morrer por elas. Então aquilo que você devia estar disposto a fazer, morrer pela igreja, então eu vou voltar lá e vou morrer de novo. Queridos, isso é uma história de ficção, mas é para isso que eu e você somos chamados. Jesus foi ao encontro de Pedro naquela praia e perguntou para ele, Pedro, você me ama? Então apacenta as minhas ovelhas, cuida da minha igreja. Querido, isso serve para mim e para você. Você ama
o Senhor Jesus? Calma, não responde rápido não. Você ama o Senhor Jesus? Então cuida dos teus irmãos nesta igreja. Para de ser problema na igreja e começa a ser solução. Para de ser tão crítico e começa a ajudar o seu irmão. Começa a querer ser um Pedro para o João Marcos da igreja. Comece a ser um Paulo transformado para os Timóteos da igreja. Queridos, a transformação que Deus é capaz de fazer na vida minha e na sua vida, veja que coisa maravilhosa. Aonde esta palavra tem sido traduzida em todo o mundo nos últimos 2000 anos, está sendo também traduzido um evangelho, o Evangelho segundo Marcos. Quem é esse Marcos, autor desse evangelho? É este João Marcos covarde, é este João Marcos que abandonou a guerra, mas Deus o restaurou a tal ponto, que caminhando com Pedro, ele escreveu o Evangelho segundo Marcos. E no final da vida de Paulo, segunda carta a Timóteo, Paulo vira para Timóteo e diz assim: Timóteo, me traz também com você João Marcos, porque ele me tem sido servo útil. Queridos, Deus nos prepara para a guerra. Deus nos prepara. Então eu e você precisamos olhar para as marcas no corpo de Jesus, porque elas existem para que eu e você não tenhamos medo da morte. Jesus venceu a morte. Jesus voltou da morte, vitorioso. E as marcas estão aqui, Tomé, para provar, para me mostrar onde está, ó morte, o teu aguilhão. Onde está, ó morte, a tua vitória. Queridos, o indígena que nos levou para a aldeia foi um cacique que sonhava em ter escola na aldeia. E ele lutou muitos anos na FUNAI para que professores fossem à aldeia. E eu e minha esposa somos professores. E eles queriam professores de português. Então nós fomos para a aldeia. E nós ficamos muito amigos do Luiz. Falamos muito do Evangelho para ele, durante todos os anos de convívio com ele. Mas um dia nós vimos o câncer tomar o Luiz. E o câncer foi comendo o Luiz, foi destruindo o Luiz. E aquele indígena alto, forte, lutador, um dia, quando nós o reencontramos, ele era só pele e osso, deitado numa cama, porque ele havia sido desenganado pelos médicos e não queria morrer fora da aldeia, pediu para ser levado novamente para a aldeia, para ser enterrado lá. E eu fui ao encontro do Luiz, e ali eu sabia que seria a última vez que eu encontraria com vida. E eu virei para o Luiz e relembrei para ele todas as vezes que eu preguei o Evangelho a ele. E então eu falei para o Luiz: Luiz, entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Arrependa-se dos seus pecados. Luiz, você lembra de todas as histórias que eu contei a você do Evangelho? E eu vim aqui hoje, Luiz, para te dizer que Jesus venceu a morte. Você não precisa ter medo de morrer, porque quando você chegar do outro lado, o próprio Senhor Jesus estará lá. Ele segurar a sua mão e vai te levar diretamente para o céu. Irmãos, nós cremos nisso. Jesus tem marcas no corpo dele, exatamente para mostrar para mim e para você que ele realmente morreu e ele venceu a morte. E por causa disso eu e você não precisamos ter medo da morte. Uma das coisas que mais mexem no meu coração, e eu queria concluir trazendo essa mensagem final. Por que que o corpo de Jesus terá marcas no céu? A Bíblia diz que o meu corpo ressuscitado, o seu corpo ressuscitado, não terá mancha, não terá ruga, será um corpo renovado, restaurado. Mas o corpo do meu Senhor
será eternamente marcado no céu, porque por toda a eternidade, queridos, toda vez que lá no céu, toda vez que na eternidade, aqui na terra, a terra transformada, eu olhar para o meu Senhor, eu vou lembrar que eu só estou ali porque foi pago um alto preço. Nós nunca esqueceremos da nossa história, nós nunca esqueceremos do preço que foi pago para que eu e você estivéssemos eternamente salvos. Mas existe uma segunda questão que eu quero compartilhar com os amados nessas marcas no corpo de Jesus. Queridos, é impressionante isso, mas eu e você não teremos essas marcas e o Senhor Jesus terá. E eu fico pensando nos pais da Yelissa. Eu fico imaginando os pais da Yelissa, que quando encontraram o corpo da filha, viram o corpo da filha marcado, machucado, torturado. Mas no céu, quando eles chegarem lá, para reencontrar a sua filha, ela virá correndo, no corpo, no dia da ressurreição, ela terá um corpo perfeito, sem marcas, sem mancha. Tudo aquilo que fizeram com ela não estará mais lá eternamente. O corpo de Jesus tem marcas, para que o meu corpo e o seu corpo não tenham marcas. Nenhuma marca. Sejam marcas físicas, psicológicas, espirituais. As marcas no corpo de Jesus irão curar todas as marcas que fizerem contra nós aqui na terra. Portanto, eu e você não precisamos ter medo do juízo de Deus. Eu e você não precisamos ter medo da guerra. Eu e você não precisamos ter medo da morte. Quaisquer marcas que façam na gente serão temporárias. Amém? Amém. Um dia, diz a palavra, o próprio Jesus enxugará toda lágrima. Vamos orar, queridos? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Ó Deus amado, é inevitável que o corpo da tua igreja tenha marcas. Uma igreja que se envolve na obra missionária, uma igreja que é obediente à palavra, uma igreja que quer te servir, que quer cuidar uns dos outros. É inevitável que, como pecadores, nós nos machuquemos em algum momento, nós venhamos a nos ferir em algum momento. Mas, Pai, nós não precisamos ter medo dessas marcas, sejam elas físicas, sejam elas psicológicas, sejam elas emocionais. Essas marcas serão curadas pelo Senhor. Nós receberemos um corpo totalmente curado, regenerado, glorificado, preparado para vivermos contigo, Senhor, eternamente. O Senhor enxugará as nossas lágrimas. Ó Deus, que portanto a gente não tenha medo de avançar, a gente não tenha medo de pregar, a gente não tenha medo, Senhor, de anunciar e de proclamar o Teu Evangelho, porque o Senhor está conosco até a consumação do século. O Senhor cuidará de cada um de nós, o Senhor cuidará das nossas casas, das nossas famílias. Essa é a sua promessa, Pai, e nós nos agarramos à Tua palavra, nós nos agarramos à Tua promessa. Nós queremos viver pela fé, nós queremos viver olhando para as mesmas marcas que Tomé também olhou naquele dia. Nós queremos viver por elas, e por causa delas, nós não queremos mais ter medo, em nome de Jesus. Amém, Senhor.